Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Amor Real e mais um vídeo que nós estamos produzindo. E hoje, com um tema bastante sugestivo, 5 problemas bíblicos graves que explicam por que tantos abandonam a fé. Sabe, imagine assim, uma igreja lotada, uma igreja com milhares e milhares de pessoas, mas vazias de Deus. Milhões vão, mas saem iguais. Jesus derrubou mesas em João capítulo 2, versículo 14 e 16 e diz, o próprio Cristo falou, não façais da casa de meu pai uma casa de mercadoria. Hoje a igreja moderna está repetindo o mesmo erro. Sabe, você deve ficar até o fim para descobrir o que é esses 5 problemas. Sabe, o que é esses cinco problemas que fazem que as pessoas abandonam a fé? Não é de forma nenhuma, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para ser o dono da verdade, muito pelo contrário. É um alerta da palavra. Vamos ao primeiro problema que corrói tudo. E que problema é esse? Primeiro é o comércio da fé. Jesus viu os vendilhões e explodiu. E hoje? Ofertas viram investimento em bênçãos? Paulo avisa para Timóteo, quase se ensinam a ser ricos gananciosos. Igreja não pede salário, pede dízimo forçado para jatinhos pastoral. Esse é o resultado. Hoje, me desculpe, mas as ovelhas são exploradas. E nós precisamos ter entendimento disso, que esse problema é o comércio da fé. Hoje se vende de tudo. Vende de lenço, vassouras, vende-se travesseiro, fronha, pedra, sabão, água, ar. Vende-se de tudo. Tudo em nome de um evangelho que o homem está no centro de tudo. O comércio da fé é um problema muito sério. Jesus viu vendilhões do templo e explodiu. Ofertas? Faça um investimento. Faça em 10 vezes. Está aparecendo nas redes sociais aí, pastores, homens e mulheres, ensinando como ofertar, como tirar dinheiro do povo. Existem os pastores sérios, mas na sua grande maioria são pastores que têm a igreja como um comércio da fé. Sabe, e tem o primeiro problema, comércio da fé. E o segundo é maravilhoso. O segundo problema que as pessoas, o problema grave que as pessoas estão abandonando a fé, chama-se show em vez do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mestre segundo suas próprias concupiscências. Show em vez do Espírito. Louvor com fumaça, pregação motivacional sem cruz, povo que coça os ouvidos, não confrontando o pecado. Ezequiel 34, versículo 2, onde diz, apacentai vós a vós mesmo, pastores, constroem império. É isso que está acontecendo. Hoje você entra numa igreja, é totalmente escura, área VIP. Hoje não tem mais uma pregação cristocêntrica. Hoje não tem mais o poder genuíno de Deus. É um show de luzes, é um show de horrores dentro da igreja. Palavras motivacionais, palavras movidas à programação neurolinguística, palavras imbuídas de técnicas de hipnose. Show em vez do Espírito, e o Espírito Santo está muito longe. Pessoas rasas de palavra. Pessoas rasas de palavra.
Hoje, a igreja do século XXI, ela não tem palavra. A igreja do século XXI, ela perde para a igreja dos anos 80. Ela perde para a igreja dos anos 70. Porque as pessoas tinham uma cultura bíblica muito maior e não eram fanáticas. Hoje não passam de religiosa. Por quê? Porque é o show o problema. O segundo problema é show em vez do Espírito Santo. Isso dói, né? Isso dói muito. Mas vai piorar. O problema 3 vai te deixar de queixo caído. O que é isso? Que problema é esse? Liderança sem santidade. Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7. Irrepreensíveis, maridos de uma só mulher. Hoje nós temos aí adultérios pastorais, vícios escondidos. Nós temos problemas muito sérios e a Bíblia chama isso, Mateus capítulo 23, versículo 27, de sepulcros caiados, bonitos, cantores, cantoras, pregadores. E as ovelhas seguem o exemplo disso e caem junto. Liderança sem santidade. Liderança sem unção. Liderança que não está apta a assumir o pastoreio. E o problema disso é as ovelhas que não denunciam. O problema disso é as ovelhas que endeusam esse tipo de gente. E o problema 4, tão ruim quanto o problema 3. Doutrina diluída, Gálatas capítulo 1, de 6 a 9 diz: outro evangelho, prosperidade sem arrependimento, graça sem obra. Evangelho, Gálatas capítulo 1, 8 e 9 diz: mesmo eu, o anjo que venha do céu, que vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Outra vez vos digo no versículo 9, mesmo eu, o anjo que venha do céu, que vos anuncie outro evangelho, esteja anátema. Hoje é gente vendo anjo de tudo quanto é lado, é gente falando com anjo, sem doutrina, uma doutrina diluída. Não estou falando de doutrina, dogmas humanos, não estou falando de doutrina aqui, estatuto de igreja. É prosperidade sem arrependimento, graça sem obra. Tiago capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta. A igreja moderna ama o pecado, ama chamar ao santo. O resultado, cristãos mornos, que Jesus vomita, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. E nós precisamos entender isto. A igreja está produzindo cristãos mornos, por quê? Porque tem uma doutrina diluída, o misticismo, fragmentos da palavra com heresias e tornam-se verdade. E nós precisamos entender, esse é o quarto problema. E nós precisamos entender que Cristo vai vomitar os cristãos mornos. Uma igreja que chama o pecador de santo. A igreja moderna é uma igreja que está se esquecendo da santidade. E o último problema? O último problema é o veneno mortal, mas tem saída. O problema 5 é a igreja sem cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Tome a sua cruz e siga-me. Moderna, vida virtuosa sem dor. Filipenses capítulo 3, 18 e 19. Inimigos da cruz de Cristo, cujo o Deus é o ventre. Foco no ego, não é em Cristo. E qual que é a solução disso? Hoje nós vemos uma igreja, um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho que não confronta, um evangelho que é inimigo da cruz de Cristo. E nós precisamos entender que esse evangelho que tem o foco no ego precisa ser extirpado. E qual que é a solução? Voltar ao simples: oração, palavra, comunhão. Atos 2:42, né? Caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava que aqueles que se haviam de salvar. Fuja dela, povo meu. Quer uma igreja bíblica? Procure.
Antigamente a gente falava assim, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje nós não podemos fazer mais isso. Hoje nós falamos, procure uma igreja que prega a palavra. Te convido, venha num culto de domingo, venha numa escola bíblica dominical e você vai entender o que é uma igreja bíblica. Aqui é o pastor Rilson dizendo, Deus tem misericórdia da igreja brasileira. E esses 5 problemas é o que está afetando a igreja hoje. Se você concorda, compartilhe, comente. Se você não concorda, compartilhe e comente do mesmo jeito. Que Deus abençoe você e que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Até a próxima.